Pelas informações, são informações terríveis, lamentavelmente, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Toda a solidariedade a essa família, a gente compreende imensamente o momento sensível, o momento de dor, e é inimaginável, né? A gente compreende, mas mal consegue conceber essa dor de se perder uma parente querida, grávida, e que tinha inclusive postado no mesmo dia uma foto: "Bom dia, neném", né? Sem saber da gravidade do que iria acontecer nesse dia. O Complexo do Lins, ali no bairro de Lins de Vasconcelos, né, e no seu entorno, aliás, bairro das escolas de samba, Lins Imperial, Unidos do Cabo Sul, bairro que já teve Carlos Heitor Coni, escritor imortal, o ator, cineasta, o Carvana, o comediante Mussum, Roberto Carlos, na adolescência, morou por ali, e agora a gente vê esse cenário de confronto, um cenário de criminalidade sendo muitas vezes mal combatida pela polícia, e a pessoa inocente que ainda carrega ali outra pessoa, outra vida dentro dela, falecendo dessa maneira infame, bárbara. Eu preciso puxar um pouco para a raiz dessa questão. Eu faço todo dia aqui um esforço muito grande para dar um quadro completo para os ouvintes e tirar o noticiário do fato específico do dia. Em 28 de abril de 2010, eu fiz o meu primeiro tweet a respeito das unidades de polícia pacificadora que estavam começando a ser espalhadas pelo Rio de Janeiro na gestão do Sérgio Cabral, com o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Eu escrevi, ironizando: "Depois de avisar gentilmente aos bandidos, polícia de Cabral ocupa 5 favelas da Tijuca, mas para qual eles foram agora?" E ali eu estava já apontando essa política de espalhamento dos bandidos pelo Rio de Janeiro, que acabou gerando o aumento da criminalidade em regiões que a gente noticia aqui todos os dias, né, os episódios de crime, como São Gonçalo, Niterói e várias outras. E naqueles dias que se seguiram, do final do mês de abril de 2010, vários colunistas foram na minha linha de raciocínio e acabaram criticando aquela iniciativa de você avisar os bandidos e colocar lá alguns policiais, como depois ficou muito claro que seria. Vários policiais, na então chamada UPP de Lata, que recebeu aqueles apelidos que eu noticiei na época, porque tinha acesso a mensagens ali dos grupos de WhatsApp de policiais, que eles apelidaram, repito, de unidade do perigo policial, unidade de perigo ao policial, né, e unidade de propaganda política, porque ela foi usada pela gestão Cabral até para fazer o sucessor, Luiz Fernando Pezão, como um sinal de que o Rio de Janeiro estava sendo pacificado, como um sinal de que as favelas, outrora dominadas por facções criminosas armadas, agora estavam controladas pela polícia, que aquela criança que só tinha a imagem do bandido e até via, eventualmente, com certo glamour, aquele comportamento dos bandidos, agora poderia se inspirar num policial fardado, uniformizado, que também estava ali disputando a atenção das crianças da favela. Tudo era muito mágico, lindo e maravilhoso, e um monte de colunistas da imprensa carioca, naquela época mídia impressa mesmo, comprou todas essas teses, incensou, achava lindo e maravilhoso tudo aquilo de que eu sempre desconfiei, e o resultado está aí. 11 anos depois, o Rio de Janeiro é o oposto da pacificação. Praticamente nenhuma dessas favelas foi devidamente controlada. Teve um laboratório aqui perto, né, no Santa Marta, gerou muitos elogios e tal, mas volta e meia também acontece tiroteio por aqui. E isso não foi uma estratégia bem sucedida, porque é uma estratégia simplesmente de maquiagem. E aí a alegação do porta-voz da PM a respeito desse caso, eu estava aqui lendo agora há pouco, é simplesmente de que a unidade de polícia pacificadora do Lins foi atacada. A gente tem visto isso acontecer diariamente. A gente noticia aqui pelo menos uma vez por semana nesse programa que policiais de uma unidade de polícia pacificadora foram alvos de tiros de traficantes armados com fuzis, geralmente. Às vezes pode ser até miliciano, mas geralmente são facções
de tráfico de drogas mesmo, que disparam ali contra a UPP. Então o Major Ivan Blas afirmou lá que policiais da UPP do Lins foram atacados por traficantes. Segundo ele, os PMs foram os primeiros a chegar no local em que Kathleen estava, né, e os militares disseram que não foram os responsáveis pelos disparos que mataram a jovem. Então essa é a alegação da polícia. E ele fez questão de frisar que não havia uma operação policial na favela. E nós estamos, não dá para esquecer, na esteira ainda, todos os ruídos, toda a polêmica, em razão da operação policial no Jacarezinho, que resultou em 28 mortos, né, com muita comoção nas redes sociais, muita reclamação sobre o comportamento da polícia, e aqui, em todas as análises que eu faço, eu apresentei todos os elementos desse quadro. Aliás, depois dessa operação policial no Jacarezinho, até perguntei aqui, vem cá, quando um policial, como aconteceu na operação, ele é baleado, e no caso morto, o que é o recomendável para aqueles policiais que estão envolvidos na operação? Eles devem reagir no sentido de ir até o fim para prender aqueles bandidos que acabaram matando o seu colega? Eles devem recuar? Há uma orientação que tem de ser exaustiva por parte das autoridades para que os policiais, mesmo quando perdem seus colegas em operação policial, eles não atuem no sentido de se vingar daqueles bandidos, mas sim no sentido de prendê-los, de levá-los em cana, deixar que eles sejam julgados pelos processos judiciais. Existe toda essa preocupação, porque muitas vezes o que parece é que o policial sendo morto é um agravante para aquela revolta, para aquela indignação, faz com que a força bruta vá mais adiante até o fim, muitas vezes ultrapassando os limites, cometendo abuso, execução, quando o criminoso já está sob custódia. E agora, você veja, a alegação é de que policiais foram atingidos, aqueles policiais da unidade de polícia pacificadora, e eles reagiram. Então eu pergunto, é essa a orientação? Eu só quero saber, pode ser essa a orientação. Isso não quer dizer que a reação tenha de ser descuidada. Pode existir uma reação, desde que ela seja precisa, desde que ela seja objetiva. E eu não estou aqui apontando culpa direcionada a ninguém a respeito dessa morte. Eu estou tentando apresentar o quadro completo para as pessoas entenderem e saberem quais são as perguntas que vão precisar ser respondidas nas investigações correspondentes, porque agora tem a alegação da polícia, tem a alegação da mãe, que está num momento absolutamente dramático, mas alguém vai ter que esclarecer a ordem desses fatos. Então, os PMs atacados reagiram de uma maneira difusa, vamos dizer assim, gerando um tiroteio numa região pelas quais passam moradores inocentes e gerando, portanto, um risco de morte para aquela população local naquele momento? São essas questões estratégicas e até elementares de manual policial que muitas vezes precisam ser debatidas depois, lamentavelmente, o certo é ser antes, né, de um caso absolutamente trágico. Porque a Kathleen, a gente não sabe ainda, não tem a revelação sobre a origem do tiro, né? A cápsula encontrada, veio à tona, a polícia está mostrando que é de uma arma tal, pertencente a determinado traficante. Isso ainda não aconteceu. Então nós não sabemos ainda de onde partiu o tiro, mas nós podemos entender as circunstâncias que levaram a esse tiroteio, dentro do qual a Kathleen acabou morrendo, ela que estava grávida. E a gente precisa também pensar, será que bandido dá tiro em morador inocente para que sirva para a propaganda dele contra a polícia, para que as pessoas falem para a polícia não entrar na favela? Porque isso acontece em guerra de terror lá fora. Israel, Palestina, a atuação do grupo terrorista Hamas é com base em escudo humano. O Hamas ataca Israel, atira foguete, atira míssil contra a população israelense. Israel se desenvolveu na tecnologia de uma maneira muito imponente, construiu lá o seu escudo antimíssil. Vale a pena até ver as fotos do escudo antimíssil agindo em Israel. E muitas vezes atacado, Israel avisa aos palestinos
que vai atacar o local de onde está partindo aquele míssil, aquele foguete, que vai atacar lá o armazém, o depósito e tal. E muitas vezes os terroristas botam criança, botam mulher lá, para que Israel ou não ataque, ou se atacar, acabe matando gente inocente, e eles possam usar isso na propaganda contra Israel, contra até o Estado de Israel. Aí tem toda uma discussão política por trás. Então, os traficantes, eles estão fazendo isso aqui no Rio de Janeiro também. É uma pergunta, mais uma pergunta para a investigação responder. A gente precisa ver a origem do tiro. Se foi policial, pior ainda, né? Porque além da possibilidade de ter gerado um confronto num lugar sensível, acabaram dando um tiro completamente errado, absurdo e inaceitável, né? Que também precisa gerar uma responsabilização e uma punição. Agora, eu me lembro, né, porque acompanhei muito a segurança pública do Rio de Janeiro, que durante a intervenção federal, que aconteceu durante o governo Michel Temer, inclusive ele foi acusado na época de estar tentando criar uma outra guerra para escapar das críticas em relação ao seu governo, para escapar das questões envolvendo até o Joesley Batista, que tinha gravado o presidente e tal, mas enfim, aconteceu a intervenção federal e o gabinete de intervenção federal decidiu, na época, extinguir 12 unidades de polícia pacificadora. E aí, se você pegar as reportagens daquela época, tá lá, além dessas, né, que era Batã e Vila Kennedy, ambas na Zona Oeste, também serão extintas as UPPs da Rocinha, Caju, Camarista Meyer, Cidade de Deus, Coroa, Prazeres, Lins estava aí, São Carlos, São João e Mangueirinha. Então a UPP de Lins estava lá incluída entre aquelas que deveriam encerrar as suas atividades. E aí, a decisão foi tomada com base em um estudo da PM que aponta que certas unidades estão em locais de grandes confrontos. Olha só, veja você. Onde as forças de segurança perderam o controle. Está escrito lá. É bom acompanhar a segurança pública do Rio de Janeiro, que a gente tem memória, vai lá catar a informação e está lá. Então você teve um relatório ali favorável à extinção da unidade de polícia pacificadora no Lins, por ser uma área de confronto e pelas forças de segurança terem perdido o controle. Eu ainda preciso apurar, e fica a dica até para a equipe de reportagem, o que aconteceu depois, né? Como ela voltou e em que condições a unidade de polícia pacificadora voltou a funcionar lá no Lins. Porque é o que eu falo desde 2010, estou há 11 anos falando. Não adianta, não é nem que não adianta, é pior do que não adianta. Se você coloca 2, 3, 5 policiais na beira da favela, num lugar onde eles podem ser facilmente alvejados pelos traficantes que estão acima, muitas vezes, com uma margem ali de tiro ainda melhor, em termos de posição territorial, no ambiente de conflagração. Se você coloca eles ali, a tendência é que eles sejam atacados, que eles sejam mortos, e muitos foram mortos. E eu mostrava nos meus artigos a respeito disso, ano a ano, o aumento do número de policiais mortos nas unidades de polícia pacificadora. Então, aparentemente, para os traficantes se sentirem tão à vontade para atacar a unidade de polícia pacificadora, é porque existe um erro na raiz dessa política de suposta segurança pública. Se é para entrar numa favela dominada por bandido, é preciso haver uma mínima estrutura necessária. É preciso haver inteligência. Não dá para 2, 3 policiais formados, muitas vezes a toque de caixa, porque o contingente não é tão grande assim. Então, não são pessoas, muitas vezes, não estou falando sobre o caso específico, tão experientes. Eles ficam lá, alvejados, precisam ser resgatados no final do expediente pelo caveirão do BOPE, para conseguir saltar da unidade sem ser metralhado. E aí, às vezes, eles são atacados, como tem acontecido, e aí reagem, pronto, tiroteio no local e morador por perto, aquela confusão e, eventualmente, a mal chamada bala perdida, que é a bala que acha o corpo de uma vítima inocente. Esse é o quadro de insegurança perene, constante, absurda, lamentável no Rio de Janeiro. Outra coisa, quando encontrarem a cápsula, já devem ter encontrado, né? Quando souberem qual foi o tiro, de qual arma, é preciso ver por onde que chega essa arma.
Possivelmente é tiro de fuzil, possivelmente é arma que vem contrabandeada, que entra pela fronteira do país continental que é o Brasil, que passa por rodovias e que chega até a favela. Por que que ela não é impedida de entrar lá na fronteira? Não tem tecnologia, não tem drone, não tem satélite para ver isso, não tem um trabalho eficiente da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais para apreender toda essa arma, não tem um trabalho da polícia aqui do estado do Rio de Janeiro para impedir que essa arma entre numa favela que a polícia sabe que é dominada por uma facção criminosa. Então, cadê todo o estudo? Cadê a prestação de contas para a sociedade? Cadê o governador para dar uma entrevista coletiva a respeito desse caso, de tudo que ele apurou, de tudo que o governo dele vem fazendo? Todo mundo desaparece, dá umas declarações muito rasteiras, analisa o caso na sua superfície, todo mundo enxugando gelo, gente morrendo, e aí começa, tem declarações de, esse tipo de tiroteio não tem na Zona Sul, só tem na Zona Norte. Pois é, tem uma população lá que é esquecida mesmo pelas autoridades públicas, e a gente zela pelo bem dela todos os dias aqui nesse programa. Agora, na internet, você tem uma indignação, uma revolta absolutamente difusa, porque muita gente vai contra a polícia, muita gente vai contra o bandido, muita gente vai contra o governo, e na verdade a gente nem sequer tem o quadro completo ainda para poder analisar todas as responsabilidades, mas a gente sabe, pelo histórico de omissão e abandono, pelo histórico de falta de estratégia, pelo histórico de operações mal planejadas, a gente sabe que há muitas autoridades coniventes e responsáveis por esse estado de insegurança pública. Toda a solidariedade à família, aos amigos, ao pessoal de Lins de Vasconcelos, do Complexo de Lins, todo mundo que precisa ter condições melhores para sobreviver em meio a essa guerra suja, a qual os políticos que têm poder nesse país não dão atenção porque estão mais preocupados em ser reeleitos.